Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença para juntos aqui tratarmos acerca da palavra de Deus em mais um RenovaCast. Você é uma bênção, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Como já foi dito aqui no início dessa fala, estamos em mais um episódio aqui do nosso RenovaCast. Deus tem nos agraciado aí pela sua misericórdia, pela sua compaixão, de nós tratamos aqui nessas conversas, nesses diálogos, que com certeza Deus tem falado profundamente às nossas vidas, aos nossos corações. E quando a palavra de Deus é exposta, essa exposição da palavra, ela vai trazendo entendimento, esclarecimento e vai nos fortalecendo nas mais diversas situações e nos mais inúmeros campos da nossa vida, seja no aspecto espiritual, principalmente, emocional, material, físico. Então, estamos aqui conversando acerca desses assuntos e com certeza você vai ser ricamente abençoado. Te convido a se inscrever no canal. Aí, Renovo da Alma, você não paga nada para se inscrever. Você vai lá, se inscreve no canal, logo após você clica no sininho que tem aí. Aí você dá aquela curtida, que é aquele legalzinho aí no vídeo, comenta, pede oração, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas com a propagação do Evangelho. Temas diferentes, as mais diversas mensagens, com palavras de oração. E dentre essas palavras, essas mensagens, temos aí o nosso RenovaCast, que com certeza também tem falado profundamente a sua vida. Pois bem, antes de nós tratarmos do tema de hoje, vamos aqui apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrever. Deus nos deu a graça, a sabedoria de escrevermos 3 livros. O primeiro, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Então, ela é uma demonstração de algo interno que acaba se desencadeando em aspectos do nosso mundo externo. Atitudes que você tem, escolhas que você faz, são desenhadas, podemos dizer assim, dentro de você. Então você tem que compreender o que está dentro de você. E o que eu falo, quando eu falo dentro, não é questão dos órgãos, coração, rins, não, é no seu homem interior. Então, a gente trata desses assuntos aqui com respaldo na palavra de Deus. O subtítulo, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Quer ter uma jornada, que nós estamos nesse mundo aqui, é uma jornada. É um período, é um tempo que nós passamos aqui, não sabemos quanto tempo vai ser, mas enquanto estivermos neste mundo, nesse período, nós temos a oportunidade de trilharmos aqui uma vida, uma jornada, um percurso bem sucedido. E o que é ser esse bem sucedido? A gente aborda isso dentro do livro Radiografia para o Líder. O segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você estará a representar? Quem você já representou? Quem você ainda irá representar? A gente sempre, você queira ou não, você está representando alguém aqui nessa terra. Na sua família, nos ambientes aos quais você circula. Então aqui é um questionamento para te levar a se questionar e através disso buscar respostas. E nós tratamos dessas respostas com base e fundamento na Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, como diz o subtítulo, né? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, é um questionamento que se faz, quem você é ou quem é você. Talvez você acaba, de certa forma, externando apenas peculiaridades, características que as pessoas colocaram em você ou configuraram em você essas características. Mas você não é isso aí. Você tem que saber verdadeiramente quem você é. Você foi formado com um objetivo. Você foi projetado com uma finalidade. Assim como o projetista, o arquiteto, o engenheiro, seja na configuração de um automóvel, ou de uma edificação na construção civil, há um projeto, há um desenho, aonde de certa forma ele busca ou ele implementa algumas características para buscar determinados objetivos. Há um plano que é traçado anteriormente, antes de ser executado.
Da mesma forma, o grande arquiteto, o grande projetista, o grande engenheiro das nossas vidas é Deus. E o que ele traçou para as nossas vidas? Por qual motivo ele nos fez? Então a gente trata algumas abordagens dentro da palavra de Deus e você é convidado a fazer esse questionamento a partir da leitura do livro Líder, Quem é Você? Então, se você quiser adquirir o livro, você digita aí nos comentários, quero comprar. Aí a gente vai estar entrando em contato com você. Então Deus te abençoe e vamos para o tema desse momento. O tema de hoje, a abordagem que vamos trazer é a respeito do reino de Deus. Reino de Deus. Quando se fala a respeito de... estamos aqui com a presença do pastor Antônio Carlos, né, nosso convidado, que nós estaremos tratando aqui acerca desse assunto maravilhoso. Pastor Antônio Carlos, sempre aqui é uma grata satisfação de recebê-lo aqui, assim como a missionária Delícia esteve conosco, também vai estar conosco em uma nova oportunidade. E é uma bênção receber o pastor com a sua palavra, com a sua experiência, com o seu legado de vida, que vai enriquecendo aqui os nossos conhecimentos e fortalecendo-nos nessa trajetória, nessa caminhada cristã. É sempre um prazer ter aqui a presença ilustre do pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Quero aqui já franquear a palavra para o senhor tecer as suas considerações iniciais, bem como fazer a oração neste momento para estarmos aí logo mais dando sequência ao tema, à abordagem, ao assunto deste podcast, que é o Reino de Deus. Pastor, seja bem-vindo. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, para as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast. Antes da oração, eu quero que você medite aí no Salmo 121, quando diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meu irmão, vamos orar. Eleva os teus olhos ao céu e creia que Deus ouvirá o seu clamor e a sua oração. Pai querido, Pai eterno, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és verdade, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E neste momento, Pai, elevamos nossos olhos, nossa mente ao Teu trono da graça. E nós queremos, Senhor, que Tu derrama, Senhor, sobre a nação de Israel, uma bênção, Senhor, que venha dar vitória, como sempre o Senhor deu para aquela nação. E abençoa a nossa nação, o Brasil e todo o pessoal que está Te amando, Senhor, que seja abençoado. E abençoa, Pai, o nosso estado do Maranhão, a nossa cidade Imperatriz. Abençoa esse trabalho, podcast aqui, do irmão Marcos Leite, a Jaqueline Leite. Todos nós oramos pela fé e cremos, glória Senhor, no milagre que o Senhor há de fazer neste momento aqui, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra de oração que com certeza tem tocado em nossas vidas, vai tocar na sua vida. Você também quiser oração, pode colocar também nos comentários. Pastor Antônio Carlos, estaremos tratando aqui acerca do reino de Deus. Quando se fala de reino, a gente observa como uma forma de governo. Então, existem algumas formas de governo. Algumas pessoas no decorrer da história procuraram, através dos seus escritos, trazerem classificações. A gente pode observar a questão de Aristóteles, que ele traz pelo menos 3 formas de governo, que existe a monarquia, a aristocracia e a democracia. Já Maquiavel traz como forma de governo república e principado. Já Montesquieu, ele vai tratar acerca da monarquia, da república e do despotismo. Despotismo. Mas quando se fala de monarquia, de reinado, é a forma de governo mais antiga. E o próprio Deus, na Bíblia Sagrada, ele estabelece e fala acerca dessa forma de governo, que é o reinado, a monarquia. E quando se fala de monarquia, de reinado, tem a figura do rei. Existe o rei comanda, tem sobre si determinados territórios, e nesses territórios são estabelecidas leis, onde as pessoas vão seguir, vão trilhar a sua jornada dentro daqueles parâmetros, daqueles estatutos, daquelas normativas, daqueles preceitos que estão ali colocados pelo rei. Mas o rei é aquele que está em cima, é o governante da nação. É aquele que reina, é aquele que administra. Quando trata a respeito do reino de Deus, não já fala, né? Deus é o rei, Cristo é o rei,
desse reinado. Então, pastor Túlio, quando fala a respeito do rei Jesus, né? O que o senhor poderia nos falar acerca desse homem tão maravilhoso? É um rei bondoso, na verdade? É um rei misericordioso? Ou ele é aquele rei assim que... Quando se trata de o reinado que Cristo veio implantar aqui no coração dos homens, é um reino espiritual. Porque na antiga aliança era um rei visível, aonde Deus ali permitiu que Samuel ungisse o primeiro rei, que era Saul. Era um rei visível, físico, onde tinha um rei com uma coroa, né? E o súdito ali, os seus servos, e tinha ali um grupo de pessoas que formavam uma nação. Era o rei ali físico, o rei de Israel. Que no caso, o primeiro rei... E depois teve o segundo, que era o rei Davi, né? O primeiro foi Saul, né? Saul. Nesse caso, antes que eles pediram um rei para Samuel, né? Eles queriam um rei que igual às outras nações, né? Porque olharam para os outros, né? Olharam para os outros e queriam um rei igual às nações, que saísse na frente para batalhar, né, fisicamente. Samuel parece que era o quê? Era um profeta, era? Samuel era um profeta, sacerdote, e ele era... Como se fosse a figura de um rei ali, né? Ele ficou 40 anos ali governando Israel, né? Como profeta, sacerdote e rei, né? Aí nesse caso, quando a nação pede um rei, parece que ele ficou triste, né? Samuel ficou triste porque achou que o povo tinha desprezado ele, né? Aí ele falou isso para Deus. Falou para Deus que o povo tinha desprezado ele e que o povo queria um rei. Deus, não, Samuel. Desprezaram foi a mim, não foi a ti, não. Então você pode realmente consagrar aí um homem, né? Para ser o rei. Aí deu ali todos os métodos como ia ser o governo desse rei, né? Então começou ali em Israel um rei físico. E aí o povo de Israel colocou aquilo na mente que o rei tinha que ser daquele jeito, né? Que eles pudessem lutar fisicamente. Mas que Deus, ele é um Deus invisível, é espírito, que ele guerreia, né? Mas espiritualmente ele é o poderoso, né? E para a gente realmente, depois que Jesus veio aqui, implantar um reino, mas um reino invisível no coração dos homens, é diferente. Aí a gente vê, né, como tu falou, o reino, ele é um governo, né? É um governo. E a Bíblia diz, por exemplo, para a gente ter uma noção, que o povo de Deus naquela época, eles ainda estavam na mente, quando ele estava sendo subjugado por Roma. Foi na época, no período que Jesus veio, e eles achavam que Jesus agora era como Davi, né? Ia instalar o reinado ali, governar e libertar eles da escravidão de Roma, imposto muito alto. E a gente observa que Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias aqui dando instrução aos discípulos. No último dia, na hora dele subir ao céu, a gente observa bem, para a gente ter uma noção do reino, é que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do 6, 7 e 8, a gente observa que a Bíblia diz que aqueles que haviam se reunido, que eram os discípulos, aqueles que haviam reunido, eles perguntaram para Jesus: Senhor, nesse tempo tu vai restaurar o reino a Israel? Olha aí a pergunta deles. Né? Senhor, tu nesse tempo vai restaurar um reino a Israel? Aí Jesus respondeu para eles, dizendo: não vos compete saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o homem, geralmente, ele acha que um reino tem que ser governado fisicamente, né? Mas só que Deus agora implantou um reinado no coração de cada um daqueles que realmente confia e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, pastor, como o pastor colocou aí, nós observamos aí, fazendo essa correlação
essa característica do aspecto humano, para, de certa forma, tentar facilitar a compreensão das pessoas que estão nos assistindo com o reinado espiritual. Então, existe dentro da monarquia, do reinado, a figura do rei. E, nesse caso, como o pastor colocou, Jesus é esse rei. Só que esse reinado que ele veio implantar não é um reinado terreno, é um reinado espiritual. Aí o pastor faz até essa colocação que os discípulos, por estar vivendo uma opressão, Israel estava vivendo uma opressão. Você observa que no decurso da história bíblica, Israel sempre passou por situações de crises, batalhas, enfrentamentos. É tanto que o pastor fez aqui a citação, o povo observando outras nações, vendo a figura do rei que ia na frente deles, tudo. E eles desejavam ter também essa figura materializada desse rei. Porque Deus era o próprio rei de Israel. Mas eles pediram um rei. Samuel ficou ali, de certa forma, constrangido com aquela petição do povo, pensando que estava sendo menosprezado. E Deus, não, você desprezou, não foi você, Samuel, foi a mim. E então, concede para eles o rei. Só que, como o pastor bem colocou aqui, Deus regramentos que o rei vai requisitar deles. E isso a gente observa. No reinado, a pessoa, quando chega na época das batalhas, o rei faz a solicitação da convocação de pessoas para estarem pelejando na guerra, na batalha, como a gente observa em alguns períodos atualmente que está acontecendo ali no Oriente Médio, são chamados a serem recrutados, a engrossar as fileiras do exército para enfrentar uma batalha. Hoje, quando se fala em reinado, o que ainda perdura, que tem mais longevidade é o da Inglaterra. A Grã-Bretanha ali é um exemplo que a gente pode, de certa forma, observar. Mas não tem todo o seu apogeu e poder como tinha anteriormente. Há uma, de certa forma, divisão entre o parlamento e a figura do rei. Pois bem, então, pastor, Jesus é este rei, que ele veio implantar um reino não humano, mas um reino espiritual. É tanto que, quando estava perante Pilatos, se não me engano, capítulo 18 de João, versículo 36, Jesus fala, né? Olha, o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, os meus trabalhariam em prol de mim. Então, Jesus vai estabelecer um reino que não é um reino palpável, podemos dizer assim, visível, como o pastor bem colocou, mas é uma realidade, né? Então, o povo vivendo aquela opressão lá sendo subjugado por Roma, pensavam que Jesus seria, como o pastor bem colocou nas suas palavras, aquela figura de um Davi, um guerreiro, que iria pelejar e quebrar o jugo de Roma. Mas Jesus veio quebrar o jugo, não foi, pastor? Mas qual foi o jugo que Jesus veio quebrar? Esse rei veio quebrar. Jesus veio libertar mesmo o povo, não veio? Ele veio aqui, né, para... A Bíblia diz lá em Isaías 9:2, lá diz assim, o povo estava assentado em treva e apareceu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, quando Isaías fez essa profecia, lá em o capítulo 9, o versículo 2, aí quando chega em Mateus, aí no capítulo, quando chega em Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, e no versículo 15, aí Jesus diz assim, pregando o Evangelho do Reino de Deus, ele diz, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei e crê no Evangelho. Então, a gente observa também que lá em Mateus 4:16, 4:16, diz lá que o povo também, para poder cumprir o que o profeta Isaías tinha falado lá no 14, para que se cumprisse as profecias que tinha falado o profeta Isaías, né? O livro de Isaías 9 e o capítulo 2. Aí chega lá em Mateus... Capítulo 9, versículo 2. Né? Aí lá em Mateus cumpre essa profecia em Jesus. No capítulo de Mateus 4:16.
lá diz que o povo estava assentado sobre as trevas. E apareceu uma grande luz, que era Cristo. E os que estavam assentados à sombra e à região da morte, surgiu a luz. Então Jesus disse, agora está se cumprindo a profecia de Isaías. Então esse reino que Jesus surgiu aí, é porque o povo estava em treva. Porque quando diz o reino de Deus, é o reino da luz. Porque também existia um reino das trevas, né, governado por Satanás. É por isso que quando eles anunciavam, arrependei porque é chegado o reino de Deus. Aí a gente entende que já havia o reino das trevas, que era o reino governado por Satanás. Então quando Jesus aparece no cenário, pregando o evangelho de arrependimento também, então ele surge aí como uma luz, uma esperança daqueles que havia assentado nas trevas, né? Então, nesse caso, pastor, voltando lá para Atos 1, verso 6, 7 e 8, o povo queria essa restauração desse reinado. E que eles se encontravam em trevas dos dois lados, física e espiritualmente. Físico porque não havia mais, não viam possibilidades humanas de saírem do jugo de Roma. Só quando o rei voltasse, o Messias, aquele filho de Davi, que eles, como o pastor bem colocou, buscavam alguém semelhante com as peculiaridades e características de Davi, e estavam lá aprisionados sobre o jugo de Roma. Estavam em trevas, física, mas espiritualmente. Mas Jesus veio. O rei veio libertá-los, como o pastor colocou aqui, dessas trevas. Essa luz surgiu. Essa luz é Jesus. O pastor bem descreveu aqui Isaías 9, verso 2. E Jesus vai falar acerca disso, né? Lá em João 8, verso 12. Respondeu Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o reino de Deus chegou neste mundo. O reino de Deus foi implantado neste mundo através da pessoa de Cristo. Jesus veio trazer. Só que as pessoas não compreenderam a mensagem de Cristo. Poucos conseguiram entender o que ele estava a falar. Poucos estavam compreendendo o que ele estava a mencionar. Aí, entrando aqui no aspecto material dos reinados, você observa que o rei, ele tem sobre si, sob seu domínio, alguns territórios, que são algumas faixas de terras, que fazem parte dele. E em épocas passadas, tanto bíblicas como na era medieval, havia aquelas guerras, aquelas pelejas onde os reinados conquistavam, né, terras, outras nações, e iam sendo agregados ao reinado aquele território. Jesus também, ele veio conquistar território. Só que o território que Jesus veio conquistar não é terra, igual do rei normal. O território somos nós, é cada ser humano. É por isso que o reino de Deus, ele não é um reino móvel, parado. Ele é um reino, um reino imóvel, parado. Ele é um reino móvel, se movimenta. Então, Jesus veio conquistar também territórios, pastor, né? Que somos nós, que é o coração das pessoas. E poucos entenderam isso aí. Por quê? Porque muitos estavam em trevas, né? Me faz lembrar lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, né? Fazer aqui uma comparação aqui. Olha o óculos aqui, ó. A gente coloca esse óculos aqui, ó. Fica escuro. Fica escuro. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a glória e a imagem de Deus. Então, pastor, as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Algumas, né? Os discípulos mesmo ali no começo ficaram, mas quando tu vai restaurar o reinado a Israel? Quando tu vai trazer? Mas ele veio buscar e trazer foi a luz para esse homem que estava em trevas, que no caso o pecado, né, pastor? Então o que Jesus implantou ali naquelas últimas palavras antes de subir ao céu, lá em Atos, né? Mas quando eles queriam que Jesus, quando era que ele ia implantar esse reinado, aí Jesus disse para eles, né? Não vos compete saber o tempo que Deus vai restaurar esse reinado aqui fisicamente. Ele vai chegar o tempo, quando Jesus voltar a segunda vez, ele vai restaurar realmente um reinado. E Jesus vai reinar fisicamente.
Mas aí Jesus respondeu, olha, não vos compete saber o tempo, nem as estações que o Pai já estabeleceu. Então já está estabelecido o tempo desse rei físico, né? Mas Jesus disse, não, mas vós recebereis a virtude, quer dizer, vão receber um poder, né? Para ser testemunha, essa testemunha, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o que é que a gente aprende? Que o evangelho que eles iam pregar, esse evangelho, é o único meio que o homem pode entrar no reino de Deus. Só tem, como se pode dizer, uma ferramenta, né, que podemos usar, que podemos anunciar, é o evangelho. Só através do evangelho, o homem que se encontra em treva, governado por Satanás, ele pode entrar nesse reino, porque está escrito também lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, lá em Colossenses, quando Paulo fala para aquela igreja, dizendo, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, pastor... É sinal que o povo estava em treva, né? Trevas. Então, existem esses dois reinados. É o reino de Deus, ele é um reino espiritual. O reino da luz. Sim, mas vai ser estabelecido um reino físico. Futuro. A gente entra na questão apocalíptica, né? Apocalipse, né? Os últimos dias, os últimos tempos. Mas ainda dentro desse aspecto, da questão do reino de Deus, fazendo essa... Voltando de novo lá em Atos 1, que os apóstolos buscavam essa informação, arrancar de Jesus essa informação, que Jesus estava, olha, esse momento vai chegar. Já está estabelecido. O Pai já sabe o tempo determinado, que vai ser implantado o reino físico, que o rei Cristo reinar neste mundo. Mas o primeiro reinado que ele estabelecer foi o reinado espiritual, na vida de cada ser humano, sendo essa luz na vida das pessoas. Por isso que eu falei anteriormente que no passado, os reis conquistavam territórios, terras. O Cristo veio conquistar também territórios, só que as terras que Cristo veio conquistar somos nós, o ser humano, conquistar para que as pessoas possam ser agregadas a esse reino. Aí, observando a questão de reinado, de conquista, me faz lembrar da história que quando um determinado reinado conquistava uma terra, uma outra nação, lá ele estabelecia como uma colônia, era a colônia daquele reinado. Você observa aqui a Guiana Francesa, é uma colônia da França. Você observa que na África, no continente africano, ainda existem várias colônias da Inglaterra. Quer dizer, a Grã-Bretanha, a Inglaterra fica na Europa, mas em determinados locais da África, ela tem ali uma extensão do seu território. Não está totalmente ligada a ela, mas ela que domina aquele território. E lá é estabelecido o quê? A cultura do país originário, da Inglaterra, a língua da Inglaterra, aqui é a Guiana Francesa, francês é da França, a língua é da Inglaterra, os costumes, a cultura é da Inglaterra, né? As normativas são aquelas que são estabelecidas pelo rei. Governado pelo rei. Então, no Brasil, a gente observa, e naquelas épocas mais distantes um pouco aí, fazendo uma correlação, temos aqui, existem dois tipos de colônia, que eu queria aqui exemplificar. Aqui tem a colônia de exploração e a colônia de povoamento. O Brasil foi uma colônia de exploração. Vieram para cá os portugueses e exploraram, tiraram daqui o pau-brasil, o ouro, pedras preciosas. Já os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Os britânicos foram lá para aquela região ali da América, não para explorar as suas riquezas, mas para morar lá e desenvolver aquele lugar. Então você observa hoje que e essas pessoas que foram para lá eram protestantes. Você observa hoje a potência que é os Estados Unidos, em todos os sentidos. Questão bélica,
a questão financeira, uma potência econômica, uma potência bélica, potência financeira, educacional, científica, é uma potência, né? Porque foi uma colônia de povoamento, as pessoas foram lá para povoar e desenvolver o lugar. O Brasil não. Foram para explorar. E eu já observo que essa cultura, de certa forma, até hoje percorre o povo, que é um querendo tomar proveito em cima do outro. Então, quando fala com o reino de Deus, nós temos esses dois colonizadores. Deus, ele quer o ser humano para potencializar o ser humano. Deus quer conquistar o homem para desenvolver o homem. Já existe o outro, que é o diabo. Quer destruir, né? Quer explorar, quer destruir, que é o que diz lá em João 10, verso 10, né? O ladrão matar, roubar e destruir, né? Então, pastor, observando esse aspecto aí, o Senhor Jesus, ele quer conquistar a cada um de nós, só que ele não força, né? Ele não força, ele chama e ele tem paciência. O pastor até deu um testemunho acerca da sua... voluntário, é voluntário, né? É um rei que ele veio libertar o povo do cativeiro, né, das trevas, né? Do pecado, né? Das trevas, né? Mas não força ninguém, não, né? Jesus veio, libertou, conquistou, né? Mostrou a luz para o homem e deixou o homem agora bem informado, né? Que se quiser participar do reino de Deus, o homem precisa tomar uma decisão. Jesus falou, né? Negar a si mesmo. Então, para entrar nesse reino, tem que negar, tem que... fazer uma renúncia, né? Uma renúncia, que tem que aceitar o governo desse rei. Tem que aceitar o governo, né? Todo rei, no seu governo, as pessoas são subordinadas ao rei, né? E as leis do rei. As leis do rei, que nós vamos entrar na Constituição do Reino, né? Se o pastor já quiser entrar. Então, Jesus também, ele tem uma Constituição. Certo. Então, quem não se adaptar à Constituição do reino de Jesus, é o Senhor, não entra nesse reino. Quer dizer, não é forçado, apesar dele ter conquistado a cada um de nós, libertado do poder das trevas, o homem vivia em treva, então ele abriu os olhos do coração do homem, o conhecimento, e mostrou, né, que agora o homem está livre. Se ele quiser realmente entrar no reino da luz, ele precisa agora sujeitar lei desse rei, que é o evangelho que Jesus deixou para nós, né? Pegar o evangelho e ele diz que pelo que eu li, que eu entendi, o próprio evangelho é Cristo. Porque quando Jesus disse assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei e crê no evangelho. Então, crê no evangelho. Então, quer dizer, o evangelho é o próprio Cristo. É como também está escrito. Sim, pastor. É como está escrito lá em Marcos 16:15, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? Crê aonde? Crê no evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, o evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Senhor. O evangelho é Jesus. Quem crê no evangelho, quem crê em Jesus, será salvo. Então, o evangelho é o próprio Senhor. Então, pastor, a gente observa que Jesus veio estabelecer esse reinado aqui, seu reinado. Ele abriu a oportunidade para que as pessoas tivessem essa liberdade dele, mas as pessoas são livres para escolher se querem ou não seguir. Participar do rei. Isso, a palavra é essa, participar do reino. A gente observa que o povo de Israel, ele passou um tempo, a Bíblia diz lá em Êxodo 12, versículo 40, parte B, que eles ficaram 430 anos debaixo de uma escravidão. Quer dizer, um rei escravizou eles, não foi? Que foi o faraó, né? Escravizou eles, certo? Aí foi alguém para libertá-los. Foi Moisés.
Só que logo após eles serem libertos ali, ainda ficaram com saudades, né? Parece. É porque muitas vezes a pessoa não entende por que Deus colocou Israel lá no Egito e eles estavam sendo escravos. Mas não foi o tempo todo eles escravos lá no Egito, não. O que acontece? Quando Deus, ele instituiu ali Jacó como o Israel de Deus, ele pegou Jacó, levou José lá para o Egito. Ali Deus colocou José no Egito para ser o governador do Egito, porque Deus queria esconder o povo dele lá. Então o que acontece? José leva o pai dele, e os irmãos e os parentes. A Bíblia diz que foram 70 almas 70. Que entrou. Por que Deus fez isso? Porque eles não tinham condição de enfrentar as outras nações, era pouca gente, 70 pessoas. Como é que eles iam enfrentar aquelas outras nações? Mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas? Eles iam ser destruídos logo. Você vê que quando os filhos de Jacó, né, por causa da irmã dele, matou aquele povo, Jacó ficou agoniado, né, porque eles eram poucos, agora vão destruir nós. Saiu correndo, se escondendo. Então Deus fez esse projeto. Pegou o povo dele, 70 almas, e escondeu lá no Egito por 430 anos. Quando eles formaram uma grande nação, já tinha mais de 3 milhões de pessoas, eles devem ter vivido ali uns 200 anos, ninguém sabe, a Bíblia não fala, livremente. Depois disso, foi que Faraó começou a escravizar, porque eles cresceram demais. Cresceram tanto, que Deus queria que eles formassem uma grande nação lá, escondido, fez com que Faraó não reconhecesse mais quem era José, né, mais de 200 anos, tinha passado vários faraó, não conhecia mais quem era José, e começou a ficar com ciúme, que o povo estava crescendo, estava ficando maior do que eles, poderia tomar o Egito. Aí eles começaram a subjugar o povo de Deus como escravo. Permissão de Deus, foi Deus que permitiu que Faraó subjugasse. Para quê? Para tirar o povo de lá. Porque eles estavam vivendo tão bem que eles não queriam sair de lá. E Deus tinha que tirar eles de lá, aquela nação, depois que eles formassem uma grande nação, para vir para cá e confrontar com as outras nações e apresentar o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. Então foi aí que aconteceu. Eles terem ficado esse período lá até formar uma grande nação. Foi quando Deus tirou eles da escravidão. Então, como o pastor colocou aí, então foi uma providência divina, né? Foi Deus. Quer dizer, Deus tipo utilizou o Egito como uma incubadora. Ficou lá escondido. Escondido lá, quando foi se formando, se fortalecendo, né? Virou uma grande nação. Uma grande nação. Aí, um determinado período de tempo que a Bíblia não menciona, pastor, acho que talvez uns 200 anos vivendo nessa bonança, de repente veio o chicote, né? Deus começou a deixar Faraó oprimir eles para eles poderem lembrar de uma promessa de Abraão, que Deus ia libertar eles de lá, né? Então, quando eles viram que estavam lá escravizados, sofrendo, morrendo, apanhando, aí pediram agora, começaram a clamar pela libertação. Então, Deus queria era isso. Aí Deus agora, com mão forte, tira eles de lá. Aí veio uma grande nação, né? Aí quando eles vieram para cá, eles podiam enfrentar ali as outras nações, porque eles tinham já gente, povo, para guerrear, para lutar, né? Isso, então, eles passaram esse período lá, Deus os libertou ali através de Moisés, e ali eles com vontade de voltar para o Egito, né? Com saudade e tudo. Ainda tinha um grupo, né? Um grupo com saudade lá do Pepino, está lá, se não me engano, é Números, capítulo 10, capítulo 11, com essa vontade de voltar. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Ainda não tinha saído dentro. Mas quando eles atravessam o Mar Vermelho, que Faraó está atrás, querendo persegui-los, aí Deus estabelece logo de início um parâmetro, a Constituição, leis, 10 mandamentos, normas, diretrizes, preceitos que as pessoas agora deveriam seguir. Esquecer agora as leis do Egito, lei de Faraó, a cultura do Egito, a lei de Faraó, os preceitos do Egito, e agora entrar agora dentro deste novo reinado com novos preceitos, novas leis e uma nova cultura. Nova Constituição. Uma nova Constituição. Nós temos aqui no Brasil, a nossa foi feita aí recente, né? Tem algumas questões que eu, de certa forma, pessoalmente tenho em relação a ela. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Mas é que agora de
5 de outubro de 88, se eu não me engano. Outubro de 88. Então, a americana tem mais de 200 anos. Então, a gente observa que se estabeleceu no Brasil essa nova Constituição, novas diretrizes, novos parâmetros. Então, ali Deus estabeleceu uma Constituição para o povo. Olha, o meu reinado, do reino de Deus, são esses parâmetros. Vocês devem seguir. Vocês têm que incorporar agora isso dentro de vocês. E com o percurso da história foi indo, as pessoas foram, já observando aqui, resumindo aqui para a gente não demandar muito tempo, foram se perdendo do percurso do caminho, se afastando, aí caíram na escravidão, aí Deus libertava, mandava um libertador, ficava naquele ciclo, mas apontando para um futuro rei eterno, que viria trazer um reinado espiritual, mas que desencadearia lá no futuro, que é a questão apocalíptica, né? Do reinado físico de Cristo aqui na Terra. E Jesus veio, pastor. Esse rei, ele libertou o ser humano da escravidão do pecado, das trevas, da escuridão, como o pastor bem colocou, e agora mostrou para ele, olha, o meu reinado é esse aqui. O caminho é esse aqui. Mas para você seguir isso aqui, você tem que seguir agora as diretrizes, os princípios, a cultura do reino. Aí foi o que o pastor citou lá, né? Mateus 16, verso 24, verso 25, né? Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida aqui por minha causa, achá-la. Perder no sentido de você renunciar ao seu eu, seu ego, a carne, esses desejos. Então está aberto, né, pastor? Está aberto aí o reinado, só que as pessoas, ao adentrar esse reinado, têm que seguir a constituição do reinado, né? Foi o que Jesus falou também, né? Que é a Bíblia, né? A Bíblia, né? Foi o que Jesus falou para aquele príncipe lá em Jerusalém, Nicodemo, né? Sim. Quando ele foi perguntar para Jesus, dizendo que nenhum homem fazia o que Jesus fazia, aqueles milagres, se Deus não fosse com ele. Aí Jesus disse: olha, o homem precisa nascer de novo. Mas se ele não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Olha aí, Nicodemo não entendeu como é que um homem, depois de velho, né, podia nascer de novo. Então você vê que o reino de Deus é um reino espiritual. E muita gente não entende como é que é esse reino. Então, você vê que na época de Davi, na época daqueles reis de Israel, quando eles iam para uma guerra, eles levavam as fazendas deles, né? Levava ouro, levava prata, levava roupa, levava animal, levava tudo. Quando um conquistava, tomava conta do despojo, né? Ficava muito rico aquele outro rei. Porque eles iam guerrear lá, era 1 ano, 2 anos, então eles levavam a riqueza deles. Fisicamente. Então o que conquistava, aí ele se apoderava daquilo tudinho. Matava todo mundo, apoderava daquele despojo, levava para eles lá. Ouro, prata, fazenda, roupa. Agora o de Cristo é diferente. Agora Deus tem o quê? Nós conquistamos o quê? Os dons. É a riqueza, né? Os dons espirituais. Porque Jesus deixou para a sua igreja. Então essa é a riqueza que a gente conquista, que a gente tem, que são os dons espirituais. É um despojo que o Senhor... No reino de Deus tem os dons espirituais. Os dons espirituais, né, pastor? Então, nesse caso aí, como a gente pode observar que o reinado de Cristo foi estabelecido aqui, Jesus veio trazer, abrir a luz, o entendimento das pessoas para que elas pudessem clarear e observar, enxergar dentro delas esse reino de Deus que está aberto a todos, que diz lá em João 1, versículo... Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, Jesus veio, abriu-se esse leque, essa oportunidade, o homem estava aí mergulhado na escravidão do pecado, sem perspectiva, sem esperança, subjugado pelo pecado, subjugado pelo adversário diabo, adversário das nossas almas. Então o homem estava ali sem perspectiva. O reino de Deus surgiu, trazendo essa nova possibilidade, trazendo esse novo norte, novo horizonte, nova esperança para a pessoa adentrar este reino. E estar aberta a essa oportunidade.
Agora, quando a pessoa tomar essa decisão, ela agora tem que adentrar ao reino e incorporar nela a cultura do reino de Deus. E uma das características da cultura do reino de Deus é o perdão, né, pastor? Primeiro o amor, né? O amor, sim. Né? É o amor nesse reino. Tem 3 marcas, né? Sim. Nesse reino. O amor. Porque lá em João 15, 12, Jesus disse assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeiro o amor. Depois, aí vem a outra marca de um verdadeiro discípulo. O amor, nesse reino. Depois a obediência. Aí Jesus disse lá em João 15, 14: vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Obediência, né? Para ser um verdadeiro discípulo. E o terceiro, que está escrito lá em Mateus, que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, a obediência, a mansidão e a humildade. Então, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que ter o amor nesse reino, tem que ter obediência e tem que ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Então a gente vê aí pelo menos 3 marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. A gente observa, pastor, que dentro do reino, o pastor colocou esses 3 aspectos da cultura do reino, né? Que é o amor. O próprio Cristo demonstrou amor. O amor. O próprio rei é um rei amoroso, na verdade. A Bíblia diz lá em Romanos, Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele demonstrou na prática esse amor, e ele apregou esse amor no seu reinado. Então quem ama, perdoa, né, pastor? Perdoa. E ele também falou lá em João 15, 13, ele disse: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Olha aí. Ninguém tem um amor maior do que esse. O meu. Eu estou dando a minha vida pelos meus amigos, por vocês. Então, esse reino tem essas marcas, né? O amor. O amor. Então, Jesus é o amor, hein, pessoal? Diz lá em 1 João 4, verso 8. Ele é amor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é uma das características do reino de Deus, é o amor. Então, quem ama, ele perdoa, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, ele é um coração aberto para ajudar. A Bíblia diz lá que em Provérbios 19, 17, que aquele que se compadece do necessitado, a Deus empresta. E é uma demonstração, uma característica daquele que faz parte do reino de Deus, amar. A pessoa lhe faz mal, você faz o bem. É o que diz lá Paulo em Romanos 12, verso 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, é uma das características da cultura do reino de Deus, é o amor. O outro que o pastor colocou, a obediência, né, pastor? Porque quem obedece, perdoa, né? Quem obedece, perdoa. E está lá em um dos regramentos do reinado de Deus, você perdoar. Jesus, quando fizeram um questionamento para ele, disse: olha, Senhor, nos ensina a orar, disseram os discípulos, né? E aí o Senhor estabeleceu aquela oração que, de certa forma, alguns a fazem repetidamente, aí, que é o Pai Nosso. E uma das características lá que na oração fala: perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que têm cometido falhas contra nós. Então, é outra característica, outra marca do reino, é o perdão, a obediência, né? Que nesse caso, perdoar. Deus está lá para o Senhor fala, nos ensina a perdoar. Então tem que obedecer esse regramento, né? Porque Jesus chegou a dizer: se o teu inimigo, o inimigo de uma pessoa, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Inimigo! Você já parou para pensar um negócio desse? Se o teu inimigo, o cara é meu inimigo, ele quer me matar, eu tenho que dar comida para ele. Se ele tiver com fome, me pedir, eu dou comida. Se ele tiver sede, eu dou de beber. Você vê que a Bíblia, ela não se contradiz. Você vê que lá na época de Eliseu, né, o rei da Síria, tudo que acontecia lá, Eliseu sabia, né? Sabia. Aí disseram para ele, né? Ele disse: tem alguém me traindo aqui. Ele tem algum disse: espião não. Aqui, camuflado. Não, rei, tem um rapaz lá em Dote, Anadote, né?
lá tem um homem lá, Eliseu, tudo que tu fala aqui na Câmara, ele sabe lá. Aí ele manda o exército dele prender, traz ele preso para mim. Pode trazer ele para vir preso. Aí eles foram, o exército, para prender um homem. Quando chegou lá, cercaram o território onde estava Eliseu. Aí o discípulo de Eliseu saiu fora quando ele viu ali aquele exército de homem montado em cavalo com espada e entrou gritando: ei, meu senhor, estamos perdidos. Olha como é que está o exército da Síria que cercou nós. Aí ele disse: Senhor, abre os olhos desse rapaz. Quando ele abriu, tinha outro exército maior em volta deles. Aí que ele viu. Aí o que Eliseu falou? Senhor, cega esse povo de cegueira. Ficou todo mundo cego. Aí Eliseu pegou, levou eles lá onde estava o rei de Israel. Aquele homem tudo guiado por Eliseu, tudo cego. Tudo cego. Tudo cego. Quando chegou lá no rei de Israel, o rei era inimigo daquele povo, né? Disse, agora eu vou aproveitar e matar tudinho. Tá tudo cego. Aí, meu senhor, nós agora vamos matar eles tudo agora, né? Nossos inimigos. Eliseu disse, não, você não conquistou, mata quando tu conquistar com a tua espada, né? Mas dá de comida para eles e dá de beber. Olha aí. Os inimigos, quer dizer, do jeito que Jesus falou, a Bíblia aconteceu já, né? Na antiga aliança, né? Antiga aliança, Eliseu, né? Não, falou pro rei, dá comida para eles. Não quis vingança, Eliseu, né? Foi para matar Eliseu. Prender Eliseu. Ele disse, não, dá comida, dá bebida. Depois manda eles embora. Agora vocês podem ir embora. Foram embora tudo enxergando. Aí a Bíblia diz, 40 anos ficou paz em Israel. Pronto, acabou, ficou a paz. Porque a Bíblia manda pagar o mal, o bem, o mal com bem, né? Com bem. Se ofendeu, paga com bem. E aí tu vai prosperar. Quer dizer, se seguir... O reino de Deus é diferente. Né? É totalmente oposto, né? O reino de Deus é esse aí, amor. A pessoa a pessoa lhe fere, lhe magoa, você diz, não, vou pagar na mesma moeda. Essa é a cultura do mundo. Do mundo, é o reino das trevas. Agora o reino de Deus é diferente. A cultura é diferente, é o amor, né, pastor? O amor, a obediência, a mansidão e a humildade. Aí entra nesse caso aí, pastor, que está interligado, né? Amor, obediência, aí vem questão da a humildade, a obediência. Mansidão e humildade. Eliseu bancou tudo isso aí. Tudo isso aí. Quer dizer, é uma característica, o pastor até citou aqui, né? A marca, né? A marca, né? O verdadeiro servo de Deus. Os que fazem parte do reino de Deus. Reino de Deus. Tem que ter humildade, né? Tem que ter. E existem certas pessoas que, de certa forma, têm aquela arrogância, aquela prepotência. Não está no reino até agora. Não entrou ainda no reino, Não entrou, não. Está fora do reino. Está fora do reino, né? Não pertence ao reino. O reino é diferente. O reino, a marca do reino é diferente. A humildade, a simplicidade. Amor. Aí vem a humildade, né, a obediência, né, mansidão. São duas características que você vê que aquela pessoa está dentro do reino. Dentro do reino, né? Dentro do reino. Deixa eu observar lá em João 13 que o próprio rei lavou os pés dos discípulos. Olha a humildade maior do que essa. Meu pai amado. O próprio rei. O próprio rei. Tem um exemplo de humildade. E chegaram para ele alguns dos seus discípulos, Senhor, a mãe de um deles, né? Dá-se os meus filhos no teu reino, um sentar à direita, o outro à esquerda. Aí os senhores, não, isso não compete a mim. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Seja o menor, humildade, né? Então tem que observar, quer dizer, você vai observar se alguém faz parte do reino de Deus. Do reino de Deus, pelo menos essas três características que o pastor citou. Essas três marcas. São muitas, né? São muitas. Mas a principal são essas três. Amor, obediência e mansidão e humildade. Jesus disse, aprendei de mim. Isso, lá em Mateus 11, verso 28 ao verso 30, né? Aprendei de mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso 29. E humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O reino de Deus, como é que é diferente? É totalmente oposto ao que esse mundo propaga. Então vai ser, de certa maneira, vai haver momentos em que vai haver choque entre a cultura deste mundo, o reino das trevas, do pecado, da escuridão, né? E a cultura do reino, que é do amor, da obediência, da mansidão, da humildade. Aí nesse aspecto,
quando Pedro foi confrontado lá em Atos 5, verso 29, a parte dele vai dizer, ó, mas antes obedecer a Deus do que os homens. do que aos homens. Então, se você faz parte do reino de Deus, né, você tem que observar essas características. Você tem que incorporar dentro de você a cultura do reino, né? Para isso, você tem que assimilar a mente do rei. Você tem que entender a mente do rei. Paulo, ele já compreendeu isso aí, e aí ele cita lá em 1 Coríntios 2, versículo 16, na parte B. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Mas como é que eu vou entender a mente de Cristo? O que é que eu vou saber da mente de Cristo? Como é que eu vou entender como Cristo pensou? Se ele já partiu dessa terra fisicamente e espiritualmente está no céu. Ele morreu fisicamente, seu corpo ressuscitou e está nos céus. Não está aqui perto de mim fisicamente. Como é que eu vou entender a mente de Cristo? Aí é onde cabe a leitura da Constituição, né, pastor? Que é da Bíblia Sagrada, né? E poucos não têm essa dedicação de ler. Paulo também explicou lá em Romanos, né? Sim. 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Olha aí. Né? Então essa é a característica do reino. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Agora é uma alegria que é uma alegria verdadeira. Quer dizer, não é algo que vem de fora para dentro, mas que é gerado de dentro para fora. Para fora. Você pode ver, observar na internet, em alguns lugares, que tem muita gente que, através das suas apresentações, das suas características, provoca em você risadas. Né? Mas é algo superficial que fica ali, você ri, dá aquelas gargalhadas. Saiu dali. Mas o que Cristo oferece, o Reino de Deus oferece, é alegria. Verdadeira. Que é algo que não vem de fora para dentro, mas que é gerada de dentro para fora. É porque o reino está dentro de nós. É o que diz lá Lucas 17, verso 21, a parte B. O reino de Deus está em vós. Está em vós, dentro de vós. Então, quando esse reino está dentro da pessoa, de um homem, de uma pessoa, esse reino, então esse reino aí, a pessoa não vai fazer mais o que quer. Né? Você é governado pelo rei. Porque ele já conseguiu a mente de Cristo. É, porque ele está dentro dele. Quer dizer, ele não sente um fardo pesado. Não, vou seguir essas diretrizes, essa normativa, mas é pesado. Não, ele já foi convencido por dentro. Tudo ele faz naturalmente. Ele faz naturalmente, ele não vê peso, ele não vê carga, ele não vê julgo. Nada. Porque ele já foi convencido. O reino de Deus está dentro dele. Aí governa ele. Governa ele. Eu tiro, por exemplo, eu fui alcoólatra há 28 anos. Sim, pastor. Bebia de manhã, meio-dia e de noite, só dormia bêbado, né? Certo. Vocês sabem disso. Quando eu recebi Cristo, o reino entrou dentro de mim, no outro dia nunca mais. Olha aí, pastor. Eu não forcei, não fiquei forçando, não. Eu vou aqui me ajeitar aqui, eu não quero ver bebida. Ainda fiquei 7 dias com o bar aberto vendendo. Certo. Pegando na bebida, pegando em tudo, né? Eu não podia passar um dia. Olha aí. Ainda fiquei 7 dias, depois Deus acho que estava me provando, né? Vou te mostrar aí. Fiquei 7 dias vendendo para todo mundo e tal, o povo dizia assim, não, tu não bebe, mas vende para nós. Eu fiquei 7 dias, depois Deus disse assim, não, acaba com tudo agora. Quer dizer, já passou no teste. Eu nem me esforcei, me segurando para não beber nada, naturalmente. Não sentia vontade, não sentia prazo, nada, até hoje. 24 anos, nunca mais. Bebe só no dia da ceia um pouquinho de suco, né? É suco da uva. Suco da uva. E acabou. Quer dizer, a pessoa faz as coisas naturalmente, não é forçado. Quando o reino entra na gente, você larga tudo que o mundo oferece, naturalmente. É porque o reino é que te governa, o rei. Se ele está dentro de nós, aí agora nós estamos na direção dele. Né? Aquilo que não é bom para nós, ele não deixa a gente querer. Aí nesse caso, como age naturalmente, faz lembrar daquele rapaz, né? Ninguém pediu nada para ele, não mandou ele fazer nada, mas ele sentiu, né? Que foi Zaqueu, né? Zaqueu. Na hora que entrou o reino dentro dele, Zaqueu falou logo para Jesus, Senhor, Jesus não pediu, não mandou nada. Eu quero dar metade da minha riqueza para os pobres. Como é que pode? Quem é que anda dando as coisas assim? Um cara rico, milionário, que a Bíblia diz que ele era rico. Zaqueu era um homem rico. Mas na hora que a Bíblia diz que Jesus entrou nele, né, entrou nessa casa, entrou a salvação. Entrou nele, né? Na mesma hora ele pegou e colocou a riqueza dele à disposição de Jesus.
Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém aqui vir provar que eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. olha a disposição. 4 vezes mais. E ficou pobre na mesma hora. Né? Ficou pobre. Quer dizer, ele já estava completo. Completo. Com o reino de Deus na gente, ele fica completo. Ele é completo, não tem mais necessidade de, como o pastor falou, de complementação. Você observa que as pessoas andam, de certa forma, percorrendo diversos caminhos, inúmeras alternativas, opções que se colocam. Mas quando o reino de Deus entra, que ele é despertado dentro da pessoa, a pessoa sente esse prazer, esse contentamento, essa alegria. Me faz lembrar daquela parábola que é só um versículo que a Bíblia cita, que é Mateus 13, versículo 46. Jesus fala a respeito de um homem que tinha diversas posses, porque aí ele vai e chega num campo e descobre uma pérola, um tesouro ali naquele campo. E ao descobrir aquele tesouro, ele volta e vende tudo que ele tem. Quer dizer, dá-se a entender que era um homem que tinha muitas posses. Vende tudo que tem, vai e compra aquele campo, mas não é por causa do campo. É por causa daquele tesouro, aquela pérola escondida no campo, que aí Jesus fala que é o reino de Deus. Então foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, quando entrou o reino de Deus foi despertado dentro dele, ele viu que achou tudo que ele buscava na vida. Houve aquela completude, aquela satisfação, aquele prazer interior que nada na vida ele já não tinha provado na vida. Algo diferente. As outras coisas tornou-se banal para ele. Banal. Não mais nada. Não valia mais nada. Quer dizer, o reino de Deus. É que entra aqui que o pastor citou lá Romanos 14, 17, né? É paz, né? O reino de Deus. É justiça, paz e alegria. Justiça, é o que o homem procura. Todo homem anda procurando isso aí. O ser humano procura paz, que é dia e noite na televisão, um cartaz, queremos paz, mas não sabe aonde é que ele vai encontrar, né? E é dia e noite pedindo paz. Alegria, as alegrias falsas, né, do mundo, tá lá no reino, né? E justiça, né? Justiça, né? Todo dia o pessoal pede justiça, né? Queremos justiça. Várias barbaridades e situações que se fazem. As pessoas o ser humano pede por justiça. E tudo isso você encontra no reino. Dentro do reino tem isso aí. Você se encontra completo, satisfeito dentro do reino de Deus. Quando você... Agora, como foi colocado, o reino foi estabelecido aqui. Tem o reino espiritual. Futuramente vai ser estabelecido o reino físico. A gente vai entrar nisso aí no outro podcast, que é a questão do Apocalipse, aí Daniel, as semanas de Daniel. Então, você observa que o reino de Deus está aí, está aberto a todos, está franqueado a todos. Então, quando você adentra este reino, você começa a conceber a cultura do reino. Foi o que eu citei lá no início, as colônias. A gente hoje fala, não é o português de Portugal, né? Mas é essa linguagem, não é espanhol, igual esses países aqui da América Latina que foram colonizados pela questão da Espanha, não é o inglês como os Estados Unidos foi ali pela Inglaterra. Então, ele absorve a cultura, as peculiaridades, as características do reinado. Então, da mesma forma, nós temos, se estamos seguindo no reino de Deus, nós temos que absorver nas nossas vidas e colocar em prática essa cultura do reino. E isso começa mudando a nossa mente. Tudo é aqui. É o campo de batalha. Por isso o diabo trabalha 24 horas do nosso adversário, para conquistar esse território que somos nós, como eu já falei no início do podcast. Nós somos territórios que o Senhor quer conquistar, porque Ele não força ninguém, mas o diabo também ele quer esse território, só que o diabo ele é diferente, ele força, né? Ele veio, João 10, ele veio matar, roubar e destruir. Então o diabo ele trabalha muito na mente. O salmista vai dizer no Salmo 91, versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Então você tem que se precaver, se proteger, usando o capacete da salvação, né? Está lá em Efésios 6, versículo 17. Então, nós somos chamados para fazermos parte do reino de Deus e ao absorvermos o reino de Deus dentro de nós, a mente do rei, a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2, verso 16, a parte B, nós agora somos chamados, quando tomamos essa iniciativa,
de sermos embaixadores, né, pastor? E além de ser a mente de Cristo, a natureza de Deus. Isso, a natureza de Deus, né? A natureza de Deus. É onde entra aí o amor, o amor, a obediência, a mansidão, a natureza de Deus. É essa, né? Característica. Temos Jesus ali sendo esbofeteado, cuspido, né? Não revidou em nada. Isaías fala em Isaías 53 que como uma ovelha muda o matadouro, ele foi até o final. Não abriu a boca. Então Jesus é um rei, o nosso rei, é um exemplo. Em tudo, a Bíblia diz lá em Hebreus 2, verso 18, que em tudo Cristo foi tentado, em tudo, mas não pecou. Então, ele nos chama, quando nós incorporamos o reino de Deus, obtemos a mente do rei, a mente de Cristo, que está, ao lermos e folhearmos a Constituição, que é a Bíblia Sagrada. Por isso a Bíblia nos ensina lá em Salmo 1, verso 2. Antes o prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ao termos essa iniciativa, agora nós temos que passar agora a divulgar o reino, né, pastor? Que aí, através do Evangelho. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Qual é a figura do embaixador? O embaixador, ele é o representante legal daquele reinado em determinado país. Por exemplo, no Brasil, nós temos aqui o embaixador dos Estados Unidos, que traz consigo todo o governo americano e as peculiaridades e diretrizes do governo americano. Então, o governo de Deus está sobre aqueles que deixaram o governo de Deus entrar nas suas vidas, o reino de Deus. E agora tem que ser embaixador. Embaixador de Deus. Aonde? Neste mundo, para conquistar território. Quer dizer, conquistar vidas, né, pastor? Nós somos chamados para esse reino, para conquistar, né? Certo. E a conquista é através do poder do Espírito Santo que a gente recebe. E através dele é que nós vamos aqui anunciar as boas novas, né? Dizer realmente que Jesus, ele morreu, ressuscitou e que ele salva o pecador, né? Do poder das trevas. Então a mensagem é essa, né? Então o embaixador aqui representando o reino de Deus tem que falar essa mensagem para o mundo, né? Através do Evangelho, foi o que Jesus mandou. O próprio Cristo também aqui durante 3 anos e 6 meses, ele pregou o Evangelho, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, no versículo 12, diz que Jesus, ouvindo falar que João estava preso, ele foi para a Galiléia. E ele, deixando Nazaré, o lugar que ele nasceu, ele foi habitar em Cafarnaum, né? Cidade marítima. Cafarnaum era uma cidade marítima. Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, né? A Bíblia diz. E, além do Jordão, a Galiléia das Nações. E ele começou agora a dizer lá, né? Terra de Zebulum, terra de Naftali, né? É o caminho do mar. Ele começou a pregar, né? Que aí começou no 16, o povo que se achava em treva, viu uma grande luz, e o que estava assentado na região das trevas, a luz raiou. Aí lá no 17 diz, aí que depois começou Jesus a pregar e dizer, arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Como é que chegou esse reino? É chegado o reino dos céus. Quer dizer, chega agora o reino invisível. Aí, como é que a pessoa não fica curioso com essa mensagem? Quer dizer, chegou outro reino aqui, o povo tinha aqui fisicamente um rei. Mas Jesus estava pregando espiritualmente, né? É chegado o reino do céu. Quer dizer, não é físico, que ele disse lá em Romano. Ele é invisível. É um reino que vai agora existir no coração de cada um daqueles que receber Jesus como Senhor e Salvador. Graças a Deus. Então, esse é o reino de Deus e você e eu somos convidados para participarmos desse reino, porque o rei, ele veio fundar o reinado aqui.
Só que ele vai regressar uma segunda vez. Ele falou, ele prometeu que vai voltar. Nós estamos observando alguns acontecimentos ocorrerem nos dias atuais. São sinais que apontam para a volta de Cristo, para o regresso dele, quando ele vai vir buscar o seu povo, num determinado episódio que a gente chama de arrebatamento, e daí se desencadear em todas as sequências proféticas que estaremos aí falando em podcast. Vamos falar a respeito disso. Vamos tratar desse assunto, volta de Cristo, o reinado físico de Cristo aqui na Terra, período do anticristo, milênio, entre outras peculiaridades. Mas hoje você é convidado para estar aqui no Reino de Deus, participar do Reino de Deus, fazer parte do Reino de Deus e entrar de corpo e alma e espírito no Reino de Deus e propagar o Reino de Deus. Então, Deus te abençoe. Vamos aqui convidar o pastor para fazer a oração nesse momento, trazer suas considerações finais e orar, encerrando aqui mais esse RenovaCast, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, meus amados, queridos amigos, irmãos, nós devemos ter o maior cuidado, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos a oportunidade de entrar nesse reino espiritual. E se nós tomar essa decisão ao lado de Cristo, nós vamos ter uma eternidade brilhante. Então, lê a Bíblia, pede a Deus, o Espírito Santo, que ilumina o seu coração para você entender que existe dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E você precisa entrar no reino da luz, que é o reino de Cristo. E por isso vamos orar e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pai Santo e Justo, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração. E que possamos, Senhor, no teu nome, ter transmitido algumas palavras, que alguém possa realmente ter recebido essa palavra como a palavra de Deus. É o que nós pedimos a Ti e te agradecemos. Ilumina o coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe por mais esse RenovaCast. Você é uma bênção. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Dê a sua sugestão aí, sua opinião acerca do tema que foi abordado aqui. E você é uma bênção. Jesus Cristo está voltando. Prepare-te. Até a próxima, querido Deus.